quadro Bom Sabor, Vivi Góes conosco. Olha que receitinha delícia. Tudo bom, Vivi? Tudo, e você? Seja muito bem-vinda. Muito Hoje nós obrigada. temos piadina de marguerita. Isso. Achei o nome chique. Chique, né? Bonito. Chique, bonito. E é uma receita muito fácil. De onde vem? O que é a piadina? Piadina, ela é um pão italiano. E os romanos comiam muito isso, então em vários locais vocês vão ouvir piadina romagnola, né? E é um lanche italiano. Antes eles comiam somente esse pãozinho, bem simples de ser feito. E hoje existem vários tipos de recheios aí que nós podemos colocar. Eu resolvi fazer exatamente a tradição de margherita em função da nossa linda Itália aí. Oba! Prestando homenagem também para todos os descendentes. Para todos os descendentes italianos que nos acompanham. Você sabe, quando eu olhei de longe assim, lembra um pouquinho uma panqueca, né? Uma massinha de panqueca. E a gente vai ensinar agora então para vocês receitinha aí original. Lembrando, o recheio depois você pode brincar, diversificar, substituir o que você quiser, acrescentar o que você quiser. Mas a nossa base hoje, a nossa sugestão, o que precisamos? Nós vamos precisar de 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, tá? Meia colher de chá de sal, pode colocar um pouquinho mais, mas eu tô seguindo a receita original da massa. Tá. 500 gramas de farinha de trigo, não precisa peneirar, pode fazer dessa forma. Aqui eu tenho 250 ml de água, eu não vou utilizar toda a água, depende da massa, você vai adicionando aos poucos. Aqui, 1/3 de xícara de azeite de oliva. Não tem o azeite de oliva? Pode colocar o óleo que quiser, tá? E aqui eu tenho um pouquinho mais de farinha de trigo, por quê? Porque na hora que eu vou mexer, às vezes a massa pode ficar grudando um pouquinho na sua mão. Então, você sempre tem um pouquinho a mais para estar utilizando na preparação. Tá? Que aí você vai sentindo para a massa ficar homogênea. E nós vamos utilizar. A massa ficando pronta, ela vai ficar dessa forma aqui, que depois eu vou mostrar como modelar. Tá. Aqui nós usamos mussarela. Eu uso mussarela ralada. Mas, eu quero usar mussarela em fatias, pode utilizar. Eu prefiro ralada porque ela dá um tempero a mais, assim, mistura mais, né, a consistência. Tomate picadinhos, sem pele e sem semente. E, logicamente, o nosso perfumado, não? Perfumado manjericão. E aqui, como vocês podem ver, eu não piquei para não oxidar. Tá. Eu fui cortando na mão mesmo, tá bom? Não usa a faquinha, né, para cortar. Pica na mão. Isso, pica na mão. Aí, como que nós vamos fazer aqui? Sempre entrando, primeiramente, quando nós vamos fazer uma massa, nós vamos entrar com os secos. Então, eu tô colocando bicarbonato, o sal, e aí eu venho com a nossa farinha. Aqui é literalmente colocar a mão na massa. Quer fazer na batedeira? Pode fazer, mas eu acho mais gostoso, né? Aquela coisa, sentir a massa. Então, aqui o que eu tenho, toda vez que você for fazer, você pode fazer tanto em uma superfície como dentro de um bowl. Aqui eu tô fazendo dentro de um bowl e nós fazemos um furo na massa. Com certeza vai cair farinha para todos os lados, porque quem mexe com massa faz isso, é normal. Entramos com o nosso azeitezinho aqui, que vai dar aquela saborizada na nossa massa. E com a nossa água. E a água morna, assim, eu deixo uns 30 segundos no micro-ondas. Tá. Pra gente estar colocando aqui. E nós vamos mexendo. E como que fica essa massa? Ela vai desgrudar da mão, tá? Eu já tenho a massa pronta, inclusive os disquinhos dela pronto, para mostrar como que fica. E aqui nós vamos fazendo dessa forma e você vai sentindo, porque às vezes depende do tipo de farinha de trigo que você está usando, né? Então, a gente vai colocando, agregando. Eu tinha mania, dica para as nossas amigas, né? Eu tinha mania que assim, vai colocar todos os ingredientes, eu já jogava. Entendi. Mas não, quando se trata de massa,
Você tem que ir colocando o líquido aos poucos para você ir sentindo mesmo a consistência. Então aqui a gente tem, em média, 250 ml de água morna, Isso. mas não necessariamente nós vamos usar tudo isso. Tudo isso. Ou talvez até precise um pouquinho mais, vai depender muito temperatura do dia, a marca da sua farinha de trigo, vários fatores vão interferir. Mas como referência aí, 250 ml de água. Isso. Aqui a gente tem que levantar o pé por causa do balcão. Que a gente é baixinha, né? Então nós vamos fazendo assim. E daqui a pouco a nossa massa vai ficar pronta. E nós vamos deixá-la descansando. Se precisar colocar um pouquinho mais de água, pode colocar, tá? Você tem que ir sentindo a massa, você tem que ir sentindo mesmo a consistência. Já tá desgrudando do fundo, Já né? tá desgrudando do fundo. Já mudou bem a textura. Ela tem que soltar do fundo e tem que soltar da sua mão. Para abrir a massa, eu gosto de abrir no cilindro. Mas quem não tem o cilindro, o que eles vão fazer? Vão utilizar nosso rolinho de macarrão, que todo mundo tem em casa e é tranquilo. Aí, essa massa, só para que as nossas donas de casa tenham conhecimento, ela vai render mais ou menos de 15 a 20 piadinas. Nossa, bastante. Se nós fizermos nesse tamanho, porque eu uso um aro. Mas quem não tem, pega um pratinho de sobremesa e coloca por cima e corta com a faca. Então você tem a medida certinha. Aí aqui, ó, nossa massa já desgrudou da mão, certo? Aí nós vamos deixá-la descansar. Quanto tempo mesmo, Vivi? Nós vamos deixá-la descansar por 15 minutos, tá? Aí nós deixamos descansá-la por 15 minutos, fazemos bolinhas e deixamos descansando. Ah, precisa cobrir? Não precisa cobrir. Porque o processo de fermentação dela é diferente de você usar um fermento biológico, um fermento químico. Vamos reservar essa? Então, nós vamos já deixar tem uma essa descansada. reservada. Aí, nós já temos essa aqui. Qual é a consistência dela? Só para que todos possam ver. Ela vai ficar assim. Essa massa, nós podemos deixar na geladeira também, tá? De um dia para o outro. E aí, você faz do jeito que você quer. Aí, você vai fazendo as bolinhas, como você quiser. Vai amassando assim. E vai abrir com o rolo de macarrão. Aí, perfeito. Se você quiser deixar na sua geladeira, quiser deixar pronta antes, aqui eu já vou deixar nossa forno. Essa eu posso congelar ou não, Vivi? Não. Não pode congelar. Você pode fazer de um dia para o outro e utilizar no dia seguinte, mas congelar não. Aqui você pôs aí o plastiquinho, Eu né, coloco o entre plástico. os discos. Isso, eu vou fazendo os Pra não discos, grudar. aí eu deixo no plástico para que não grude. Aí eu tenho ela aqui. Não precisa colocar a farinha de trigo, tá? Então ela fica bem maleável, dá para você trabalhar muito bem com ela. Tá. E aí nós vamos para nossa frigideira. Não faça no forno. Isso não dá para fazer no forno. Tem que ser frigideira. Tem que ser no fogo alto, e tem que tomar cuidado a hora que você está fazendo para não queimar a massa. É rápido? Então, é muito rápido, são uns 3 minutinhos, mais ou menos, que você deixa ela fazendo. Tá. Aqui nós estamos com a nossa frigideira já aquecida. Deixa eu só olhar para vocês. Uhum. Isso. Obrigada, Tati. Por nada. O azeite a gente coloca um pouquinho só, né? E como eu mensurei, eu tô colocando sal e pimenta do reino. Por quê? Porque eu quero dar um toquezinho a mais na nossa receita, tá certo? Então aqui ela vai aquecer e nós vamos colocar a nossa massa. Nós vamos esperar um pouquinho para estar colocando a nossa massa. Outra dica para quem vai fazer a massa. Quando você coloca na frigideira, o que você vai fazer? Você vai utilizar o garfo. Na receita que vai no ar, colocamos no site colocamos que ela vai com o rolinho. Eu
utilizo o rolinho porque eu tenho um rolinho que vai furar a massa. Vivi, por que furar a massa? Para tirar o ar da massa e para ela ficar mais fofinha, tá? Legal. Aí aqui nós vamos fazer isso e vamos furar com o garfo. Não tem o rolinho? Não tem o rolinho. Até porque antigamente não tinha esses tipos de aparelhos. Essas ferramentas, Essas né, ferramentas, né? Hoje em dia nós temos tudo para cozinha. Mas a gente faz assim, deixa uns 2 minutinhos. Você pode ver que a massa não vai grudar, é diferente da massa da panqueca, que a massa da panqueca gruda. É verdade, a hora que Eu você tenho mexer ali, eu pavor já... de fazer panqueca por causa disso, porque é um desafio. Aí você Olha, facinho vira, essa aí. pode furar do outro lado também, tá? E aí aqui, muito fácil, nós vamos entrar com o nosso queijo e vamos deixar, não vamos colocar o recheio nela inteira, por Tá. isso que nós fazemos dessa forma, colocamos um tanto aqui, entramos com o nosso tomatinho. Quer fazer com creme? Faça um creminho, pode colocar, coloca com queijo. Ah, Vivi, eu não posso com queijo. Então não coloca, faz só com creminho. Pode colocar só frios, né? Vai a gosto. Dá pra aí. brincar bastante, né, Dá com pra recheio. brincar. E assim, algo que você pode deixar na sua casa, deixar pronto a massa e cada um leva um recheio que quiser e vai brincando. Aqui o nosso queijo, tomate e manjericão. Simples assim? Isso, simples Gostoso assim. Nós colocamos aqui um pouquinho de sal. Lembrando que eu uso sempre o sal flor de sal, que ele tem menos sódio. Tá. Então, para não fazer mal a ninguém. Aí nós dobramos aqui Gente, que delícia. e deixamos. Vai ficar, a massa vai ficar assim, ela não vai ficar branquinha, tá? Não é que, ai, Vivi, você queimou. Não, não é. A massa vai ficar exatamente Ela fica mais assim. douradinha. Ela fica mais douradinha. Viramos aqui Arrasou. e Olha, deu tempo já certinho, podemos diretora. servir. Eu vou querer experimentar, Vivi, mas com certeza. Nós temos aí um minutinho, eu vou provar rapidinho. A gente vai divulgar também todos os contatos da Vivi Góes. Quem quiser, de repente, tirar dúvidas ou falar direto aí com a nossa convidada. Adorei essa receitinha, piadina de marguerita. Um lanche, né? Uma massinha de pão que eles costumam fazer. Lembra muito a nossa massinha, né? Sim. De panqueca. Aí eu vou provar esse que tá quentinho, tá, Vivi? Aí você pode fazer o molhinho que quiser também. Se quiser fazer algum temperinho, pode fazer. Isso deve estar... Olha o que Ela fica um pouquinho crocante. E é uma massa que você tem que comer na hora. Né? Você pode deixar ela pronta, mas você tem Foi o que que você comer. falou, dá pra fazer no dia seguinte a massa, deixa ali na geladeira. Você deixa na geladeira Porque é e muito chama os rápido ali, convidados. né, a preparação é bem depois. rápido. Gente, isso aqui é uma maravilha. Vivi arrasou, hein, minha amiga? Obrigada. Meus amores, façam em casa. Receitinha top. Ó, pro lanchinho da tarde de hoje, hein? Ou pro final de semana. Vai agradar o paladar de todo mundo. Nossa, demais, gente. Vou aproveitar que tá quentinho. Muito bom, Vivi. Obrigada. Saboroso demais.